E agora, vamos tomar aquele cafezinho com o nosso convidado do dia. No programa Café com Bala, entrevista. É isso, pessoal. Voltamos aqui com o nosso programa, né? Com o nosso Café com Bala. Tempo de pegar um café com leite, um café puro e chamar o nosso convidado de hoje, que é o Eduardo, que está aqui para poder falar sobre esse projeto, sobre essa criação tão especial. Então, para quem ainda não te conhece, Eduardo, se apresente, seja seu momento de se apresentar. Bom dia. Primeiramente, muito obrigado por estar aqui, né? Esse convite. Poder falar sobre o que a gente realiza, a nossa causa realmente sempre é muito importante, né, para nós. E eu sou o Eduardo, sou cofundador e diretor da associação, né, Nariz Solidário, que é uma organização que trabalha a palhaçaria para a melhoria das relações em diversos contextos. Como é que a gente faz isso? A gente faz isso com a arte do palhaço, com intervenções cênicas, oficinas e vivências artísticas dentro de hospitais, escolas e dentro de empresas também, né? Uhum. E como que começou esse projeto? Foi um dia que alguém acordou e pensou, eu vou me transformar, vou me vestir de palhaço, vou ir em um hospital. Como que foi que essa galera se uniu para fazer isso? Então, em geral, às vezes tem aquela história extremamente comovente, assim. No nosso, a gente foi entendendo mesmo o que era o trabalho. Eu fazia parte de um movimento, né? E aí eu conheci um outro projeto, passei por esse projeto, acabei saindo, passei por um outro, aí chegou um momento e falei assim, acho que tem uma coisa aqui pra gente fazer diferente, pra gente explorar um pouco mais. Aí eu me juntei, né, com a minha esposa, meu primo, a minha cunhada e mais 2 amigos, e criamos o Nariz Solidário, assim, sem meio entender ainda o que era. Uhum. E ao longo do processo a gente foi percebendo que era um lugar de palhaço no hospital, mas com mais aprofundamento, com mais estudo, né? Com lugar aí do voluntariado que precisava ser capacitado, né? Então, foi mais ou menos nesse fluxo, a gente foi entendendo. Eu digo que o Nariz Solidário, ele nasceu, hoje, né, a gente completa 10 anos agora, mas ele nasceu em 10 anos, né? Uhum. Teve ali um início, mas ele ainda continua assim, crescendo, entendendo que lugar é esse, né? Uhum. E você falou, né, da questão dos hospitais e das empresas, então vocês não são um trabalho apenas para as crianças, como a galera imagina. Então, se tiver, por exemplo, um adolescente, um adulto, vocês vão chegar até ele para poder trazer essa alegria, né, para poder trazer essa transformação. Isso. A gente tem essa visão de um senso comum de que o palhaço ele é para criança, né? Também é para criança, mas o nosso trabalho, quando a gente começou, em grande parte era para pessoa adulta. Porque a gente entende que é um lugar hoje que precisa de muita ludicidade. É importante para a criança, sim, mas ela já está rodeada de ludicidade, né? O adulto que a gente entra nessa rotina de trabalho e só vai descansar ali no domingo, né? Então a gente entendeu que era um lugar importante, tanto para quem está hospitalizado, para quem acompanha, né, o familiar, e também para a equipe hospitalar também, que está ali sobrecarregada, né? Aquela velha história, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então hoje o nosso trabalho, sim, ele é 70% focado em pessoa adulta e idosa, e os outros 30% aí é focado em crianças, né? Em algumas unidades que a gente atua. Sim, porque eu acho que querendo ou não acaba, quando vocês vão para as crianças, né, vocês acabam indo para os pais também, que tem aquele momento de ver o filho rindo, e nos adultos tem a família pensar, putz, há muito tempo eu não vejo meu irmão rindo, eu não vejo a minha mãe levantando da cama desse jeito. Sim, aí a gente pode até ir um pouco mais longe, assim, a pessoa idosa, né? Então tem um hospital que a gente atua que é 100% idoso, e que, assim, tem casos de idosos que não tem mais o acompanhamento da família, praticamente moram ali naquele hospital, né, recebendo atendimento, enfim. E aí o que se faz, o que se oferece para essa pessoa, né, que está num lugar de finitude, realizou muitas coisas e acaba ficando ali naquela condição. Então a gente entra com uma proposta realmente de ressignificar esse ambiente, fazer uma resgate de uma memória afetiva, trazer até na nossa própria imagem, né, no figurino, abordagem, um lugar mais assim que flerta um pouco com a novela, sabe, aquela coisa de uma visita familiar, a gente tira o jaleco, né, então vem mais com uma roupa diferente. Então tem esse lugar também bastante importante e potente, assim. A pessoa idosa, para nós, ele é um lugar assim de potência gigantesca. E é importante você falar da questão do figurino, porque eu acredito que para cada situação e para cada ala hospitalar que vocês vão, é uma preocupação de como que a gente vai agir, se a gente precisa ir mais calmo, se já precisa chegar mais agitado, se vai com tal roupa. Tem toda essa preocupação, né? Realmente não é só chegar no hospital e
Isso, o hospital está focado nos cuidados de saúde, que muito mira ali a dor, né, o que está acontecendo. Então o palhaço ele vem para subverter um pouco essa lógica, transformar realmente o ambiente, né? Mas para isso realmente a gente tem que entender cada público, cada equipamento de saúde que é extremamente diferente. Quando a gente pensa em hospital ou palhaçaria hospitalar, fala assim, é tudo parecido. Na verdade não, hoje a gente atua, por exemplo, no CAPS, é uma abordagem, na UPA é completamente diferente, num hospital que as coisas já estão mais controladas, leitos, enfim, é completamente diferente, é mais calmo. Então vai depender realmente desse contexto, né, como você falou, né, de cada ambiente, e aí cada dupla que a gente tem de atuação, ela se prepara para atuar em cada local que ela está, né? Então quando vocês falam questão hospitalar, não é apenas do físico, tem a questão também do hospital para questões psicológicas também, como o CAPS, Sim. Vocês estão atuando também. Sim. Hoje dentro de Curitiba e região metropolitana, a gente é a única organização social e 100% artística que trabalha com a palhaçaria dentro de contexto CAPS. A gente ainda tem aí uma previsão até de ampliação, né, para o ano que vem grande, mas assim, hoje é um lugar assim que a gente aprendeu a trabalhar, que tinha um certo estigma, até do próprio equipamento de saúde, falar assim, não, a gente precisa entender. A gente começou com um projeto piloto lá em 2022, e aí quando a gente realmente conseguiu provar que o trabalho funcionava, a gente ampliou. E uma questão, né, importante a gente falar, qual que foi a maior transformação que vocês tiveram ao longo desses anos? Porque provavelmente vocês passaram por desafios, teve coisa que vocês viram que não dava certo, coisa que é melhor não fazer. Quais foram as maiores barreiras que vocês conseguiram quebrar, que vocês conseguiram enfrentar? Eu acho que dentro dos parceiros que a gente trabalha hoje, porque é muito amplo assim, né, eu vou tentar fazer um recorte, é fazer com que essas parcerias entendam o nosso trabalho e nos incluam em alguns projetos e processos de decisão dentro do próprio equipamento de saúde, ao ponto de convidar a gente para discutir melhorias nas áreas. Porque é muito comum a gente ver o palhaço, ele passa, é um ser itinerante, né? Ele transita, mas ele vai embora e depois volta, traz aquele gostinho de novo, né? Aquela sensação. Só que geralmente os hospitais, os equipamentos, eles não têm esse costume de chamar as equipes, né, de palhaço para dialogar no sentido de, o que vocês podem ajudar a gente para além. E a gente conquistou isso no nosso trabalho. Então, todos os lugares que a gente atua, a gente tem uma proximidade com a gestão, com a governança desse equipamento de saúde, entendendo que o nosso trabalho ele não está muito mais além do que o entretenimento. Ele está numa construção de política pública, numa garantia de direitos e numa melhoria que ela é coletiva e tem que estar junto realmente. Então não é só uma questão de a gente está indo para o hospital, temos uma relação, saímos do hospital... Não. Quero nem saber o que está acontecendo. Vocês têm esse empenho em saber, Sim. vai acontecer tal coisa no hospital, vai acontecer uma obra em uma aula, então a gente tem que se organizar. Está acontecendo uma situação um pouco mais crítica, às vezes, porque o hospital a gente sabe, né? Vira e mexe acontece uma coisa né, difícil, enfim. Então a gente vai atuando para auxiliar nesse processo. A gente tem um dos cases, né, que, por exemplo, a gente tem lesão sob pressão em algumas alas. E aí chamaram a gente para a gente fazer uma dinâmica para entender como é que a gente poderia mudar aquele contexto. Em resumo, saiu em vários canais de comunicação, em resumo a gente criou uma corrida maluca de cadeira de roda com pessoas que estavam na UTI, envolvendo a equipe inteira, né, de saúde. E foi realmente uma corrida, tinha paradas, tinha, sabe, entregas que eles tinham que fazer, foi toda uma estrutura, colocamos balão, chegada, medalha, enfim. Então é diferente de realmente o hospital falar, eles estão aqui, sim, trazem alegria, mas assim, o que mais a gente pode resolver e propor de soluções, né? Então a gente tem livro, tem jogo, tem game que a gente tem em alguns hospitais, então a gente realmente olha a palhaçaria por um lugar de construção de soluções dentro do contexto de saúde, que nem sempre o palhaço precisa estar presente, mas é o olhar, né? É a estrutura que a gente cria de forma coletiva para poder melhorar esse ambiente. E acaba realmente transformando a vida das pessoas, né? Porque, sim, às vezes a pessoa pensa, já veio semana passada, hoje ele já não vem, então nem vou pensar nisso, não vai vir me visitar, não vai lembrar de mim. Que eu acredito que aconteça de vocês querendo não marcar muito, né? Às vezes uma pessoa que vocês conhecem, um paciente. E em questão das equipes, qual a transformação que você vê nelas, assim, quando a equipe ela já
já transforma vocês em parte dessa equipe também. A equipe hospitalar já considera vocês parte, né, desse trabalho. Quais são as transformações que vocês veem nesse quesito? Como que a equipe lida com isso? Como que é a questão da relação entre vocês? A gente tem sempre aquela parcela que gosta muito, né? Aquela que tem medo, aquela que não gosta. Então a gente não nega essas parcelas, né? Uhum. Mas com a equipe a gente tem uma proximidade assim que ela é necessária, importante e fundamental para que o trabalho aconteça. Então, se a gente não conhece a equipe, se a gente não tem essa conexão, não adianta a gente estar lá. Porque eles estão lá todo dia, então são eles que vão dizer para nós se o trabalho funciona, se é importante, se está fazendo bem ou não. Eles que vão guiar vocês, eles que vão vezes. guiar, né? Então geralmente a gente chega primeiro nas ilhas, né, de atendimento, nos postos, fala, e aí, como é que tá hoje e tal, tem alguma coisa específica? Como é que vocês estão se sentindo? E eles que direcionam muitas vezes algumas coisas para a gente entender se aquele dia ali, né, pode ter algumas oportunidades, né? Então a gente tem histórias assim, tem amizade com eles. Esses dias 2 palhaços nossos chegaram lá, estavam fazendo trabalho e a equipe se organizou, eles nem sabiam, nem a gente aqui, né? Eles ganharam lá 2 quadros com uma foto que eles fizeram na semana anterior, ganharam caneca, caramba, né? Bonito. Ao ponto da equipe se organizar para presentear os palhaços. Então, quando é a gente que está lá para presentear eles, né? Então, eles fazerem esse movimento realmente é muito importante. E traz pra gente essa percepção de que realmente o trabalho está funcionando. Sim, que vocês estão realmente fazendo parte da equipe, Sim, né? Não é só uma visita temporária. Sim. A gente tem um vídeo agora de vocês numa visita a um hospital, se a produção puder colocar, pra gente dar uma conferida. Quando a gente chega no hospital, no caminho até a sala do voluntariado, onde a gente se troca, a gente já vai reparando como é que tá a rotina, se o hospital tá movimentado, tá muito cheio. Dá um recado pra esse, que passa pra esse, senta eu e você. Esse tipo. Essa aqui é a sala onde a gente se prepara, coloca o figurino, a maquiagem, faz aquecimento e revisa algumas coisas que a gente preparou. Aqui na maternidade a nossa atuação é bem orgânica, porque como o hospital é grande a gente não consegue realizar todos os setores. A gente vai sentindo o dia e vê onde precisa passar primeiro. A gente tem as questões que você falou, né, de chegar no hospital, ver como que tá o dia a dia da equipe, as pessoas que estão lá, mas uma parte muito importante que ela fala é que muitas vezes um hospital é muito grande, vocês não conseguem ir em todas as partes. E como que funciona, Eduardo, para poder se organizar nisso? É realmente, sempre vamos ver quais são as partes que estão mais precisando, ou já tem um planejamento antes, tipo, hoje é melhor vocês irem na maternidade, depois nessa ala. Como que funciona toda essa organização? Legal, foi até interessante vocês resgatarem esse vídeo, né, que ele faz parte de uma sequência de um projeto recente que chama-se Nariz Itinerante, né, que descentraliza os recursos e os projetos da capital, né, de Curitiba, e vai para as cidades da região metropolitana. E ali a gente começou a acompanhar as rotinas desses palhaços, porque muito se vê assim, né, geralmente a gente vê um flash e vê o palhaço fazendo, mas não sabe o que eles pensam, o que eles sentem, né? Então a gente quis fazer esses bastidores, então é uma sequência de 6 vídeos, né? E realmente ali a gente não consegue acompanhar tudo, então por isso que se faz necessário o trabalho semanal, né? Então a gente faz uma ala, depois a gente mapeia assim, aonde que a gente não atendeu semana passada, e vai cumprindo esse gap para que realmente a gente consiga atender o hospital todo. E aí tem um lugar assim também que a gente sempre dialoga muito e debate, que é: precisamos atender a todos, mas qual é a qualidade disso? Então, assim, se não deu para atender todo mundo hoje, tudo bem. A gente vai mapear e fazer um novo trabalho na próxima ação. Então, assim, é a qualidade que importa pra gente, não a quantidade. Então, é 1 a 1 mesmo. Cada encontro que a gente tem é 1 a 1, né? É leito a leito, é recepção a recepção. É uma coisa humanizada mesmo. Sim, precisa ser organizada, né? Eles têm uma rotina que, assim, eles chegam, se preparam juntos, né? Entendem como que a dupla primeiro está, né? Esses profissionais precisam entender, tanto quem é remunerado quanto é voluntário, como que eles chegam.
Depois eles fazem o trabalho, quando terminam, eles ficam mais ou menos 1 hora debatendo como que foi essa intervenção e fazem um relatório que vai ser acompanhado depois, tanto artisticamente quanto psicologicamente, por 2 profissionais. Um deles sou eu, que sou diretor artístico, e a outra é a nossa psicóloga Luana, que vai fazer um encontro com eles para entender essas reverberações, propor melhorias, né? Então esse é mais ou menos o processo. E como que funciona para vocês chegarem até o hospital? Geralmente é o hospital que convida, vocês que vão atrás do hospital, é outro órgão que já cuida disso? Como que é o trâmite para isso? Então, geralmente, grupos como a gente tem essa característica mais independente, né? Por ser uma organização social, então a gente tem o nosso próprio movimento. Existem hospitais que chamam, mas como hoje a gente já tem uma estrutura, nós escolhemos os lugares que a gente tem, né? Então, quando precisa abrir um hospital novo ou uma unidade nova, a gente prevê isso em projeto, vai até a unidade, fala, olha, a gente tem um projeto para daqui a 1 ano, vocês querem participar, né? E aí a gente não só entende se o hospital ou se essa unidade ela quer, mas se ela também se adequa ao nosso modelo de atuação, né? Então a gente também tem um pouco disso de proteger a forma com que a gente trabalha para saber se assim, essa semente que eu estou plantando aqui, ela vai florescer. Porque nem sempre, assim, às vezes o lugar está tão vulnerável que não consegue nem receber o nosso trabalho. Então, assim, a gente tem que ter um mínimo de diálogo, organização, para que a pessoa entenda, né, essa gestão, entenda que ela não vai ter custo comigo, que é um projeto que vai melhorar ali e que ela precisa também dar um mínimo de estrutura, que é receber a gente lá e saber que a gente está lá. E dar esse respaldo depois de ajudar a gente a prestar contas. Então a gente também tem esse lugar assim organizacional, né, de entender se tem a ver com a gente o lugar também. O que é uma parte importante no que a gente fala bastante da relação, porque quando vocês falam ter uma relação com o hospital, não é que vocês querem se intrometer na vida dos profissionais, das enfermeiras, dos médicos, é que vocês precisam desse apoio, vocês precisam, né, dessa junção das profissões para poder correr tudo bem. Sim, a equipe multi ela é extremamente importante para que a gente atue, né? Hoje nós não temos um formato, né, aqui no Paraná, e isso é raro no país também, de que o palhaço passa a fazer parte da estrutura organizacional como equipe multi. Geralmente, o mais comum, a gente entra e vem de fora, a gente propõe a solução de fora, né? Então, assim, quanto mais próximo a gente está dessa equipe, mais a gente consegue enxergar algum resultado de algo que não é tangível. Como é que você vai tangibilizar sem uma pesquisa profunda, científica, que precisa de uma estrutura gigantesca para você fazer? Como é que você vai tangibilizar que o trabalho funciona? É através da relação, muitas vezes. A gente faz algumas pesquisas do Forms, né, informal e tal, mas realmente é entender com a equipe, né? É o antes e o depois. Do que está acontecendo, né? Esses dias, até engraçado, fazendo um recorte rapidinho, me chamaram para uma reunião num dos hospitais que a gente atua, para a gente fazer uma ação e tal, de mobilização e tal. Eu falei, tá bom. Quando eu cheguei, tinha 9 pessoas na mesa. Eu falei assim, gente, quem que vocês estão esperando? Qual é a celebridade? Oi, galera. Não é para fazer, oi, galera. Quem que vai vir aqui? Quem que vai vir e tal. Não, é para falar com você. Eu falei, oi. E assim, tava a equipe multi, de UTI, de enfermagem, um monte de paliativo. Falei, nossa, olha o quanto que tá importante o trabalho. Achou que ia vir 2 pessoas quando viu aquela gráfica com a gente, o que vocês estão... Enfim, então assim, a equipe estava disposta a ouvir a gente para debater qual seria o melhor formato, como eles poderiam ajudar e queria entender como a gente poderia contribuir, né? Então assim, olha o quanto que é importante. Aí a gente fez a ação, foi uma ação de 2 dias, né? E chegou aparecendo, né, no jornal também, enfim. Falei, nossa, cara, precisa ter essa proximidade, né? As pessoas precisam entender que a gente está ali para auxiliar e que também não é, né, aquela coisa extremamente amadora, que só vem, faz barulho, faz uma coisa colorida e vai embora. Não, a gente está ali de forma técnica também. Tem um estudo precisa dentro disso também. Precisa ter. Para vocês poderem lidar, porque eu imagino que, por exemplo, é a maneira que é uma coisa que a gente já falou, a maneira que vocês vão lidar, por exemplo, com uma pessoa idosa é diferente de como vocês vão lidar, às vezes, com um adolescente que está lá no hospital. Porque o adolescente já é emburrado muitas vezes por si só. Ter que estar num hospital, para ele, deve mexer mais ainda com a cabeça. Então, vocês precisam ter paciência, precisam entender que talvez na primeira visita ele não vá se abrir.
talvez seja só depois de 3 visitas. O que eu imagino que acontece, que no começo a galera ficava meio retraída e tudo mais, tipo, o que vocês estão fazendo aqui? Por quê? E hoje em dia a galera já mais colabora com a visita de vocês, participa mais. Sim, sim. É porque eles entendem que quando é bom, quando funciona, é benefício para eles também. Né? Que nem eu falei que a gente tem a parte da intervenção cênica, que é o palhaço, a palhaça nesses ambientes, mas também tem as oficinas. Esses dias eu fiz 9 oficinas para 159 colaboradores de postinhos de um distrito de saúde, né? E assim, é incrível para eles, porque geralmente eles não têm assim no teu cotidiano ações como o que a gente faz. Aí fala assim, vai ter um treinamento aí de palhaço e tal. A gente até tira o nome palhaço para deixar um pouco, né, menos esse estigmatizado, né? E aí chega lá, eu tô de cara limpa, tá todo mundo em roda e a gente vai fazer um trabalho que conecta com a linguagem deles, mas que eu tô ensinando técnicas de palhaço e eles nem percebem. Quando termina, falam, nossa, a gente precisa ter isso aqui mais vezes, né? Então, enfim, é esse encontro de múltiplas faces que faz com que a gente acredite na potência da arte, na potência da palhaçaria. Que é uma coisa importante da gente destacar. É um trabalho mesmo. É um trabalho. É um trabalho. Assim, nós começamos sem recurso. A coisa foi ficando muito séria. Foi na cara e coragem que vocês foram. Sim, quando a gente começa a entender que precisa de um profissionalismo maior, precisa de recurso. Porque senão você não consegue atingir, senão a gente fica num lugar muito superficial, aí quando realmente a equipe precisa de você, você fala assim, eu não consigo porque não tem recurso, as pessoas não estão aqui. Então o nosso trabalho ele acontece de forma remunerada, com os profissionais remunerados, durante a semana, no pico, nos horários né, convencionais, e com os voluntários acontece em final de semana. Então a gente faz essa divisão, né? Mas é importante destacar que as unidades, a sociedade civil, ela recebe de forma gratuita, então continua sendo um voluntariado para quem está recebendo, né? Então a gente só faz essa divisão realmente porque a entrega precisa ser diferente. Eu não vou conseguir cobrar de um voluntário que ele fique de segunda a sexta atendendo uma unidade, ou não vou colocar um voluntário desse, às vezes, numa complexidade maior, como de um CAPS, de um sistema, às vezes, prisional, por exemplo. Né? Vocês atendem também sistema... A gente tem algumas inserções, alguns convites que a gente está estudando. Né? Okay. Então, assim, a gente tem que ter um certo cuidado e precisa de recursos para que a gente gerencie. Né? Então, você tem um gerenciamento, você tem que fazer financeiro, você tem que fazer RH, você tem que fazer psicologia, né, na parte deles. Ligar para a pessoa e falar, você pode ir ali no hospital? Não, posso? Vai então. Eles precisam entender isso como profissão, precisam estudar, né? Tem gente que está fazendo pós-graduação e tudo mais. Então, assim, eles vão viver a vida deles para isso. Aí fala assim, é um trabalho simples, bonito, né? A pessoa vai lá, não faz nada assim. Pensa só, você tem que ficar 5 horas... fora os horários de discussão que a gente tem, 5 horas em pé, andando no hospital inteiro, vendo de tudo, ir para casa depois com essas informações, ter que estudar que tipo de abordagem você vai fazer, porque com cada pessoa é uma coisa, que tipo de coisa nova, porque tem uma hora que você fala assim, cara, eu não tenho mais coisa nova para fazer, né? Então o profissional nessa parte, que não se diferencia tanto da importância dos voluntários buscarem esse lugar também, ele tem que ter um nível de entendimento e de uma organização psicológica e emocional muito grande. Sim, porque é algo que não adianta falar, é só você não se apegar, é só se... Gente, não tem como você chegar no hospital e falar que você não vai se apegar, que você não vai se emocionar também com as histórias e também em receber o carinho das pessoas, porque igual você falou, existe muito caso de idosos que são abandonados, né, pela família. E daí vocês se transformam meio que na família deles, vocês se transformam no apoio emocional deles. As negativas, porque o palhaço também recebe negativa. Você tá lá e fala assim, levantei meu dia, me preparei todo, tal, vou lá hoje levar alegria para as pessoas, vai lá. Aí você chega lá, a pessoa quer bater em você, vira para você e fala, não, por que eu vou querer palhaço aqui se a UPA tá lotada, eu tô aqui 3, 4 horas. Esperando, tô com dor, enfim. Às vezes mãe, pai extremamente revoltado. Nossa, assim, né? Então assim, a gente precisa entender, e eu passo isso para nossa equipe, a gente tem um treinamento de 12 meses, inclusive, estou te dando aqui em primeira mão, ninguém tem essa informação, você está sendo privilegiada, vocês também. A partir de janeiro a gente abre o nosso processo seletivo,
que está em espera já há 3 anos, né? A gente demora para abrir, porque a gente tem uma rotatividade pequena. E há um treinamento de 12 meses aí para essas pessoas entrarem, para poder receber esse treinamento, para daí então fazer nesse trabalho. Então assim, em resumo, a gente precisa entender que que precisa de capacitação, tem profissionalismo, quem está ali realmente está fazendo um trabalho, independente se está recebendo ou não. As pessoas que estão recebendo o trabalho não precisam ter nenhum custo com isso, e que precisa sim de uma estrutura, né? Parece assim, é fofinho quando a gente olha, mas se não tiver todo um aporte organizado por trás, a gente não consegue chegar lá e fazer um bom trabalho. Se não tiver toda uma equipe, né? Uma equipe inteira. Inclusive, falando, quem compõe a equipe do Nariz Solidário? É só você? É só a galera que vai nos hospitais? Quem é toda essa galera que faz parte Nós disso? somos hoje, em média, umas 50 pessoas que se organizam entre demandas administrativas e demandas artísticas. As demandas artísticas eu vou ter desde o palhaço e a palhaça profissional remunerado e voluntário, vou ter os formadores, eu tenho 5 formadores hoje internos que também são palhaços, e a equipe administrativa a gente tem a governança, então tem eu, financeiro, vice-presidência, vou ter apoio de edição de vídeo, e aí essa galera em grande parte são voluntários, mas existe uma equipe também fixa que é de projeto, de comunicação, de psicologia, né? Então a gente se organiza mais ou menos dessa forma, né? Então já vamos parabenizar, né? Toda essa equipe, parabenizar você, Eduardo, parabenizar todo mundo, porque realmente não é um trabalho fácil, é um trabalho que você tem um desgaste físico, emocional, psicológico, e é realmente muito bonito, igual você falou, não é tão comum aqui no Paraná, né? Talvez não tão no Brasil, né? A gente vê mais em filme, em série, assim, mas porque realmente é algo que demanda de muita dedicação, que a gente precisa, que vocês precisam ter, né? Que é um trabalho. Sim, realmente. Sem a nossa equipe a gente não faz, né? A gente não faz nada sozinho. Na base eu sou palhaço também, sou músico, sou um monte de coisa, mas hoje eu não consigo estar fazendo tanto essas ações porque eu preciso gerenciar as pessoas, gerenciar a agenda, preciso ir atrás de escrever, aprovar projetos, captar recurso, né? Então alguém precisa fazer isso, né? Que é a parte árdua também do trabalho, né? Querendo ou não, essa parte existe. Essa parte é fundamental, sem ela a gente não existe mais hoje, né? Então são projetos grandes, a gente atua hoje em mais de 20 unidades em 4 cidades, tem um trabalho que a gente faz com lideranças a nível país também, né? Com cerca de umas 300 lideranças de grupos semelhantes ao nosso, que tem dores também na área da gestão. Então eu chamo essas gestões para a gente conversar e trocar boas práticas, trocar as dores, né? E nisso a gente tem vários frutos. Então assim, é realmente um trabalho extremamente organizado, que a gente presta contas, também é muito transparente em tudo que a gente faz, né? É importante falar, a gente tem esse lugar de porque as ONGs e tal, gente, assim, quantas organizações sociais existem no Paraná hoje? São mais de 300 só em Curitiba, no Paraná, assim, são muitas, e sem elas a gente não teria acesso a muitas coisas, principalmente a quem está mais vulnerável, né? Nas periferias, enfim. É algo necessário. Então é algo necessário e é feito de forma muito organizada, e a gente presta muito mais conta, inclusive burocraticamente, muito mais do que uma empresa convencional. O nível de burocracia é 3, 4 vezes maior, né? É porque vocês precisam explicar muitas vezes, tipo, de onde que tá vindo esse dinheiro? Como é que vocês conseguiram comprar tal coisa? Sim, porque a galera acha que vocês recebem... a empresa nem sempre precisa, ela vai fazer a parte fiscal dela tranquila e tal, mas eu tenho como obrigação e dever fazer relatório de impacto todo ano, eu tenho que estar em eventos mostrando isso, eu tenho que mostrar isso para as empresas que apoiam a gente. Querendo não estar aberto a conversar com as pessoas quando elas têm dúvidas, sim, ou só querem criticar. Sim, a gente às vezes recebe críticas, né? Não é só bolinho, né? Aplausos. A gente às vezes recebe algumas mensagens de críticas, coisas duvidosas que a gente tem que explicar, e às vezes nem é a gente, às vezes a pessoa teve uma referência de algum outro lugar e traz essa responsabilidade pra gente, e a gente sim tem que acolher, né? Tem que dizer, olha, não é por aí, a gente tem aqui, tá aqui o nosso relatório, tá aqui nosso balanço, tá aqui isso aqui tá aberto, né? Então é importante falar isso também, né? Da importância do prestar contas, da seriedade do trabalho, de dizer que a gente está aberto para qualquer dúvida. Nossa planilha orçamentária, se alguém quiser ver o que a gente gasta, deixa de gastar, investe, está lá, né? Então a gente tem isso também, né?
E agora, né, a gente tem a questão de que vocês têm inúmeros projetos. Vocês têm, né, várias áreas. Mas vocês também têm, por exemplo, as oficinas, como teve a oficina artística que foi realizada em Pinhais. Se eu não me engano, foi em Pinhais, que teve um colégio que você... São José dos Pinhais. São José dos Pinhais. Como que foi essa experiência? Como que você chegou até ela? Então, as escolas, ela está dentro do nosso escopo de prioridade de levar também um pouco desse diálogo artístico, tanto para os professores quanto para os alunos, né? Principalmente essa questão do jovem. Eu tenho uma filha de 17, né? Um filho de 8, então eu vejo o quanto que é importante esse protagonismo do jovem, né? Não só a cobrança, né, que eles estão inseridos, mas o protagonismo também, deixar eles co-criarem com a gente, e a ressignificação do ambiente escolar por parte dos professores, né, que amam suas profissões e muitas vezes estão ali extremamente esgotados, né? Então, dentro dos nossos projetos, já são previstos, inclusive pelo Ministério, né, da Cultura, as contrapartidas sociais que geralmente são para a educação. Então a gente já prevê elas, e paralelamente também a gente tem outras ações que a gente quer criar e quer ampliar, né, para esse público. Então a gente chega lá, coloca todo mundo em roda também, né, num vão livre, e vamos ter as práticas artísticas, né, que geralmente são jogos corporais, e a gente vai dando o tom que a gente precisa de acordo à necessidade, tanto do que foi previsto no projeto, quanto da necessidade daquele público específico. Então aquela escola está tendo muita evasão, está tendo muita violência. Como é que a gente pode contribuir, né, nesse sentido, né? E como que você vê a recepção dos alunos diante das oficinas? Como que é a recepção deles? No começo eles são mais fechados, tem a galera que vai mais pra zoar mesmo. Como que é a tua visão sobre isso, a evolução deles? Eles são ariscos, né? Bastante ariscos. Tem muito mais informação, né? Eu tô com 38, tem muito mais informação do que eu tinha na mesma época. Então, muito mais pra frente. Então, a primeiro momento, eles têm aquela coisa do se proteger. Mas, à medida que as coisas vão acontecendo, né, os jogos vão sendo criados de forma coletiva, eles vão se abrindo, né? Então, a gente sempre termina com uma reflexão, né? Tem sempre um outro que fala assim, pô, não é pra mim e tal, mas em grande parte, eles terminam assim, falando, quando é que tem de novo? E são oficinas de 1 hora. Então a gente vê assim o quanto que está carente esse lugar da gente trabalhar mais, né, a cultura dentro da educação. De trazer esse mundo que às vezes eles nem sabem que pode existir para eles. Pensar, para mim, teatro, música, eu vou ter que ir atrás, vou ter que pagar um curso, minha mãe não tem dinheiro. É tornar acessível, né? Tornar acessível e construir de forma coletiva. Que eu acho que é algo que a gente está num lugar muito individualizado hoje, né? Embora as redes sociais a gente vê assim, parece que é coletivo a rede social, porque tem um monte de gente curtindo, seguindo, mas na verdade é um movimento individual. Quando você coloca as pessoas para co-criarem juntos, uma coisa assim às vezes que não tem nem lógica, você fala assim, mas para que isso? Não precisa ter um porquê. No final a gente finaliza e fala assim, nossa, que legal, a gente brincou juntos, jogou juntos, criou juntos, riu juntos, se emocionou e não precisou ficar perguntando que lado A, que lado B era cada um, né? Então a gente fez juntos isso, né? E isso a gente faz nas empresas também, faz dentro do próprio hospital, e só que na educação tem esse lugar importante. Eu fui um aluno numa época que não podia mais ser expulso. Era uma cartinha que a gente recebia, né, um selo, que era um convite, olha que coisa boa. Era um convite a se retirar. E eu recebi vários convites nessa época, né, da escola, enfim. Era bem prodígio, gente, bem assim. E hoje eu sou diretor de uma ONG, então assim, eu entendo as nuances que um adolescente tem. Eu saí de casa com 15, 16, eu já morava sozinho. Converso muito com a minha filha sobre isso também, né, com meu filho. Então, assim, a educação foi um lugar que me salvou, a educação e a arte na minha adolescência. Foi a capoeira que eu fazia, foi o rap que eu ouvia, foi MPB, foi o samba, foi a música de forma geral, foram as práticas que eu participava. Então, quanto mais arte tiver dentro do contexto de educação, mais a gente vai ter, acredito eu, uma transformação e um poder de
reflexão mais ampla, né? Principalmente nesse lugar meio tech que a gente está agora, né? Tudo é, tá bom. Abaixa a cabeça e vai procurar a própria informação, que nem sempre é de qualidade, né? É o que aparece para você naquele momento, né? Então, é isso. E eu fico imaginando como que é a devolutiva das escolas, porque igual você falou, tem caso de escola que às vezes, nossa, os alunos estão brigando muito, então até cuidado a hora que você for fazer, para um deles não começar a cair na porrada. Como que é a devolutiva da escola em questão? Tem escola que fala, pô, Eduardo, vem de novo, porque deu super certo, os alunos estão cobrando, os alunos estão querendo. Como que é a relação da escola sobre isso? Eu acredito que a gente teria que criar um nariz solidário só para isso. Só para as escolas. Porque a demanda é altíssima e toda vez que a gente faz, há uma necessidade de falar assim, pô, quando é que vocês vêm de novo? Né? Então a gente fica até meio se sentindo meio assim em débito, porque geralmente quando a gente vai fazer o projeto são 10 oficinas, 15 oficinas, né? Uhum. E assim, a demanda é altíssima. Não é nem 10 oficinas por uma escola, não é nem 1% do que ela precisa para atender todo mundo, todos os períodos, todas as turmas, todos os professores, fazer isso de forma continuada, porque você ir lá fazer a oficina e ir embora, ok, você levanta uma reflexão para os professores trabalharem e tudo mais, mas ela Passa às vezes ali morre pra na eles. casca ali, né? Então, se você faz isso de forma continuada, então assim, eu tenho um tema, sei lá, vamos falar sobre mercado de trabalho, vamos chutar um tema aí, porque é aquela coisa, né? O adolescente está estudando, vai ter a pressão para sair dali, fazer faculdade, aquela coisa e tal. Se a gente tem esse tema para trabalhar e eu consigo trabalhar ele de forma continuada, eu vou pegar nuances diferentes. Então eu vou abrir o diálogo. O adolescente que já passou a confiar em mim em uma hora, a gente vai criar esse diálogo a mais longo prazo. No próximo encontro a gente já vai estar mais tranquilo para falar sobre alguns assuntos e outros, né? Tem um documentário que eu gosto muito que fala sobre o silêncio dos homens e tal, que tem projetos ali que não necessariamente artísticos, mas que falam, por exemplo, sobre a redução do machismo, que colocam os homens em roda para falar sobre isso, para falar sobre as dores que eles têm, envolve as meninas, enfim, para elas falarem as dores delas. Só que isso só dá para fazer de forma continuada. Se você faz lá uma pitada e vai embora, fica aquela coisa que poderia ser melhor. Fica então, um grande e se. E se, exatamente. A gente começa por um e se a gente estivesse lá? Você não pode finalizar nele. A gente não pode dar continuidade e fica nisso, né? Essa lacuna e tal. Então a gente é carente de mais recursos e mais projetos que a gente possa dar continuidade. Nós temos um que a gente está escrevendo, inclusive, no Fundo da Criança e Adolescente, né? Que saiu um grande edital agora, a gente está habilitando lá. E o foco vai ser só oficinas. Não vai ser o palhaço em hospital, vai ser oficinas para esse público. E é algo totalmente novo para nós, assim, de abrir um braço exclusivo para isso, né? Que é uma coisa que a gente precisa, querendo ou não, porque para muitos alunos a escola acaba virando uma obrigação, porque, igual você falou, os professores estão exaustos, então às vezes eles não conseguem correr atrás dos recursos, porque Sim. é muito limitado. Sim. E vocês trazerem isso traz uma esperança nova para... Claro, e a gente resgata esse lugar de que a escola é um lugar de oportunidades, não só de obrigação, né? Não só o lugar, às vezes, que a pessoa vai porque lá tem o que comer também, né? Mas a gente amplia o leque do que se pode ser uma escola. Conheço projetos maravilhosos que fazem outros tipos de abordagem, né? Então, acho que é fundamental. Eu gosto muito. Eu tenho uma questão que durante um certo tempo eu não convivi com a minha filha, né, mais velha, então trabalhar com jovens fez eu me conectar muito mais com ela, né, muito mais fácil. Então hoje eu ouço a mesma playlist dela, né, a gente Criou uma relação. a gente anda junto falando de assuntos que ela fala com os amigos dela na escola. Não é aquela coisa que a gente tem assim de visão, não posso falar isso porque... Não, a gente fala igual, a mesma linguagem, as mesmas gírias, né? Então, me preserva, né? Nesse lugar de, tô ficando, né? Meu Deus, os anos estão passando. Faz eu me sentir um pouco mais jovem, mais conectado com ela também. E eu tenho certeza que ela tem um pouco mais de liberdade para falar sobre os assuntos comigo, né? Então, o jovem, para mim, ele é uma máquina do tempo. Eu olho para ele e falo, caramba, eu tava aí.
Então, tem oficina que eu dou de trança. Gosto muito de dar oficinas em escolas mais periféricas. Eu faço trança e tal, não sei o que. Trago um outro contexto de periferia que eu vivi, né? Quando eu vou colocar as músicas, eu fecho as portas e falo assim, não quero professor aqui mais, deixa que eu resolvo. E eu dou o celular na mão deles e falo, e qual música você quer para esse exercício? E eles escolhem a música que eles querem ouvir. E aí a gente faz no contexto deles. Então, enquanto eles estão fazendo aqueles jogos teatrais, eles estão ouvindo MC, né? E tudo bem, E né? porque tem que entender que o jovem, por exemplo, a gente fala muito do jovem ser emburrado, mas por que aquele jovem tá emburrado? Sabe? Às vezes um adulto também fica emburrado, eu fico emburrado, você fica, porque o jovem não pode ter aquele momento. Então, uma coisa de você respeitar, tipo, pô, Eduardo, hoje eu não tô muito afim, me deixa mais do meu canto, vou participar da oficina, mas não tô pra extravasar hoje. E tudo bem. Tudo bem. Beleza, cara. Tudo Tá no bem. teu direito. Tem casos que eu sempre começo nas minhas oficinas, é algo que eu aprendi também com uma outra oficineira, é que eu faço perguntas, falo, aí, você me permite? E não falo o que é esse permite. E a pessoa olha pra mim, não sei o que é. E aí tem jovem que senta e fica de fora, fala, tudo bem. A premissa do meu trabalho é a gente ter verdade naquilo que a gente está fazendo. Se você não está bem para fazer, tudo bem, pode sentar. Mas se você chegar ao final dessa oficina sentado e você perceber lá no final que você poderia ter participado, vai ser muito ruim para você, porque você perdeu e eu não vou voltar aqui tão cedo. Aí tem jovens que no meio da oficina olha aquela catarse e fala, caramba, deixa eu entrar também. Aí a pessoa entra e vai do meio da oficina para frente, né? E à vontade se quer entrar a partir desse momento. E tudo bem, a gente insere, porque são jogos que eles são que nem aqueles brinquedos de montar, né? As pecinhas, você vai montando uma na outra e tudo bem, você cria o que você quiser. Você tem às vezes um manual. Eu vejo meu filho, né? Ele pega, compra um negócio pra ele e fala assim, eu vou fazer um carro. Já tá lá. De repente ele faz daquele carro, ele faz um foguete, ele faz uma lancha, ele faz um boneco. Então precisa ser modular, né? Precisa ser flexível para esse relacionamento, né? E uma questão, Eduardo, na verdade uma coisa pra gente conversar, talvez não só sobre o nariz solidário, talvez seja toda a tua experiência, né, desde as oficinas até esse projeto, esse trabalho, qual foi o momento que mais te marcou até hoje? Talvez tenha marcado o grupo entre si, que até hoje vocês comentam, vocês conversam, mas qual que foi o momento que ficou na tua memória? Que toda vez que às vezes você tá de boas vivendo a vida, você lembra, putz, não acredito que eu vivi isso. Se foi alguma visita em algum hospital, se foi a visita em alguma escola, qual foi o momento que marcou na tua mente? Como a gente está no lugar da educação, eu vou falar de uma oficina, depois se der tempo a gente pode falar sobre o hospital. Eu estava em uma oficina que a escola falou assim, eu vou mandar os melhores para você trabalhar. Na verdade, os melhores era tipo aquele que eu era de receber convite para ir para outra escola. Os piores, na visão deles. Eu falei, tá bom, né? Não queria esse estigma, mas enfim. Porque não dava para fazer para todos os alunos. Aí eles criaram 2 turmas e quando eles chegaram, eu olhei já assim o naipe e falei, tá. Entendi, os mais ativos, né? E aí no meio das oficinas a gente tem alguns objetivos coletivos que se a equipe não está se ouvindo, não flui. E aí eu tenho algumas técnicas para que eles voltem para o centro de novo, para que eles entendam o trabalho. E aí teve um momento que ele já sabendo desse estigma, eu pedi para eles fecharem os olhos e fui perguntando algumas coisas para eles levantarem as mãos. Se você acha isso de você, levanta a mão e tal. E aí eu perguntei assim, uma pergunta que me marcou bastante. Falei assim, levanta a mão quem acha que não vai chegar aos 20 anos. Levanta a mão quem acha que os pais acham que você não é nada, que você não vai ser ninguém na vida. Assim, foi muitas mãos levantadas. E Uma já seria muito. Aquilo me marcou bastante, porque era uma sala com 40 pessoas. E aí teve uns 2, 3 só que não levantaram. E aí eu falei, não, beleza, baixa a mão, agora levanta a mão pra mim quem acredita que pode mudar essa realidade. E as mãos foram levantando e tal. A gente saiu dali, a gente trocou a música, foi fazer um outro exercício e todo mundo conseguiu cumprir o objetivo juntos e a gente vibrou. Então, emociona assim pra mim, porque eu me lembro daquele jovem que tava com essa mesma perspectiva, né? O Eduardo que teria levantado a mão. As duas, os pés, enfim.
E então aquilo para mim foi muito forte, assim, marcante para mim. E eu entendi, enquanto Eduardo, enquanto Nariz Solidário também, que existia um lugar que não era só hospital. Existia um lugar na educação mesmo, né? De tipo, o que a gente pode fazer além? Às vezes uma reflexão ali naquele momento pode salvar um jovem que estava num lugar de suicídio, né? De tipo assim, ele se perceber e falar, cara, realmente eu posso. Por meio da arte, né? Então eu acredito muito nisso, né? Eu dei uma palestra em 2022, que foi uma palestra que queriam que eu falasse sobre o Nariz Solidário. E eu travei num dia antes, falei, porque eu não queria falar de mim, eu não queria falar, né, sobre quem eu era, né, eu não queria trazer essas coisas. A ONG sempre esteve à frente, né? Nunca foi, Eduardo, não, fala muito sobre mim porque eu que idealizei, fundei, tudo lá. Mas eu queria falar era para falar sobre o nariz. E aí, última hora, eu mudei a apresentação, mudei tudo, e aí eu criei um case, trouxe um case de uma criança, que eram, sei lá, acho que uns 15 slides. No 10º slide, eles entenderam que era eu a criança. E eu fazia um comparativo de reflexão sobre onde estava o caos e onde estava a arte. Eu estava revendo essa palestra ontem, inclusive. E aí, cara, a galera começou a aplaudir, começou a chorar, teve uma catarse, assim, porque eu passei por um lugar de quase suicídio também, né? E aí eu entendi que era um lugar, assim, de conectar, de realmente falar dessas dores, porque todo mundo, quando veio o nosso trabalho, fala da parte fofa, fala assim, cara, que trabalho maravilhoso e tal, mas existem pessoas por trás disso, existe de quem realiza, né? Existe um histórico que fez por que a pessoa chegar ali. Quando você fala assim, por que o Nariz Solidário começou? Não sei. Eu comecei porque eu estava irritado com outro grupo que eu achei que estava tudo errado. A gente começou a fazer o trabalho, viu que a gente estava fazendo tudo errado também. E aí foi entender que existia um processo, que existia gestão, que existia todo um outro contexto. Mas fora isso, que às vezes as pessoas esperam uma resposta pronta, eu fui entender que Nariz Solidário, a arte nesse contexto que a gente se encontrou e que encontra outras pessoas, tem a ver um pouco com a minha história, tem a ver um pouco com a história do outro, do que a gente constrói juntos, e que lá no hospital, lá na escola e lá na empresa, quando a empresa também chama a gente para fazer trabalhos de comunicação interna, na verdade é uma pontinha que começou... É a ponta do iceberg. É uma pontinha, assim. Fala assim, cara, isso aqui que vocês fazem é maravilhoso. É porque vocês não viram que a gente construiu juntos enquanto equipe. 10 anos de história. 10 Quanta horas. Coisa não aconteceu. Voluntários que mudaram de profissão. Voluntários que eram meus voluntários e hoje são profissionais remunerados. Mudaram de profissão e hoje vivem da arte. Né? A gente não abre um edital assim e sai contratando um monte de gente fora. A gente olha pra dentro e fala assim, cara, tem uma vaga. Você quer vir pra cá? Né? E aí a pessoa fala assim, cara, como assim? Você quer vir pra cá? É meu sonho viver disso. Então tá bom, tá aqui. Né? A gente tem 8 profissionais assim hoje que eram voluntários. E né? hoje em dia são 7 que vieram do voluntariado e uma outra que sempre quis estar com a gente, mas nunca pôde, não conseguia e tal, e a gente abriu uma vaga, ela entrou também. Então é sobre um processo gigantesco assim de se compreender. Quando eu falo palhaçaria para melhoria das relações, por quê? Porque a gente é mestre em relação? Não. É porque a gente reconhece que a gente não sabe se relacionar. E porque a gente sabe dessa importância, todo dia a gente tenta melhorar. Né? Vocês levam alegria? Às vezes não. Às vezes a gente encontra alguém que tem medo, que tem fobia, desmaia, e eu não posso nem ajudar, porque senão ela vai piorar. Às vezes eu encontro alguém que teve uma experiência ruim e fala, não quero. Às vezes eu encontro alguém que fala assim, não gosto de vocês, tudo bem? Assim como eu encontro pessoas que falam assim, cara, vocês mudaram minha vida. Então, essa melhoria das relações que a gente fala é de compreender qual é o nosso lugar no mundo, o que a gente faz, até onde a gente faz. Não é uma melhoria só na vida dos outros, é uma melhoria querendo ou não na vida de vocês também. Claro, que vocês entendem as coisas, transformam a mente. Completamente, entender que assim... se reconhecer, inclusive, quando a gente faz algo que não foi legal. Porque muita gente faz as coisas que não é legal e não se reconhece.
Então, melhoria das relações é esse conhecimento, é esse autoconhecimento que vem por meio da arte, que vem por meio da palhaçaria, das relações que a gente cria, de se conhecer e dizer tá tudo bem umas coisas, não estão bem outras. Não posso mais gente, falar disso. E a vou gente ter precisa que falar. melhorar, ou a gente precisa mudar a forma que a gente fala. Por isso a gente inclui psicóloga e um monte de coisa. Enfim. Tudo isso para falar sobre o que aconteceu na história marcante, né? Em hospital tem várias histórias assim. Eu sempre falo de uma menina, isso eu falo mais rápido, mas de uma menina que a gente chegou e ela não queria comer, tinha feito uma cirurgia, a equipe falou, não, a gente precisa de vocês, tal. Palhaço vai fazer o que numa situação dessa? E aí a gente chegou, tinha uns copos plásticos perto do quarto, e eu peguei esse copo e coloquei na boca, eu e a dupla. Ele falou, cara, você é louco? Eu falei, não, porque eu tô com fome mesmo, tal, porque eu estava realmente com fome, era 1h da tarde, não tinha almoçado. A gente entrou, a menina tinha de tudo para comer, porque a questão dela não era a dieta, a questão dela era a dor que ela fez uma cirurgia. E a gente fez ali uma briga, porque eu ia comer o que ela tinha ali e tal, não sei o que. E ele tentando proteger a menina, de repente ela me dá um berro, começa a chorar, fala assim, não é meu. E assim, ela tava acho que um dia e meio, 2 dias sem comer. Ela viu no palhaço ali naquele momento, foi importante para mim essa reflexão, que para que ela pudesse comer, eu tive que assumir uma postura de inimigo dela. Mas cumpri o objetivo, ela comeu. E aí família se emocionou, a equipe inteira aqui atrás olhando aquela coisa toda, ele me pegou, levou para fora. E eu saí do quarto com a imagem dela comendo, tá no nosso livro, a gente lançou um livro recente, tem uma ilustração que retrata um pouco isso. E eu falei, caramba, né? E depois a gente levou isso pra terapia, pra conversar sobre esse lugar que as pessoas falam assim, eu vou lá levar o riso, a alegria. Às vezes não acontece isso. Às vezes acontece o oposto. E aí a gente que tá com essa carga, essa responsabilidade de fazer rir, de fazer com que as coisas sejam em grande parte fantásticas, entra por um lugar que nem sempre é. E eu até sou um pouco meio assim com esse lugar, né, quando algumas pessoas tentam vender o palhaço como algo sempre risível, como algo sempre lindo. Nem sempre é, às vezes é doloroso, às vezes é difícil para quem está fazendo, né? E aí naquele momento eu me vi num lugar difícil. Eu falei, caramba, a menina não gostou de mim. Porque o palhaço ele quer estar na relação, ele quer ser amado. Ele quer o aplauso, querendo ou não. Ele quer o aplauso, ele quer a relação. Ele quer ver a pessoa sorrindo, quer sair com aquela imagem da pessoa se emocionando e tudo mais. E naquele momento eu saí com um olhar de ódio. Mas foi um olhar de ódio que dava um gole e comia o pão, que era a necessidade que ela precisava naquele momento, para não ficar fraca. Então, o que a gente faz com isso, né? Será que eu fiz o certo? Será que eu devia ter feito aquilo com ela? Será que exatamente. ela vai ficar Será que não teria outras formas? Mas ali no jogo foi risível, foi porque ela tava rindo e tal. Mas ela, naquele momento, se eu não ameaçasse comer o pão dela, ela não ia comer. Daí, né? Então, enfim. E aí tem outras formas. Aí a gente pode refletir nisso. A gente passou por essa etapa de... mas poderia ser feito assim. Mas poderia ser feito assado. Como que a gente vai fazer se acontecer uma situação parecida com essa? Não, mas você... Cara, mas não foi. Foi assim. E aí o que a gente faz com isso? Né? Então, é uma história também que me marcou bastante... que fugiu do comum pra mim também, né? E tu falou do livro, que é uma coisa importante da gente falar, se puder mostrar ali pra câmera. Como que surgiu esse livro? Foi alguém que chegou pra vocês e falou, quero fazer um livro sobre? Foi um de vocês que teve a ideia? Alguém da galera? Como que surgiu o livro? Em 2016 para 2017... quando a gente começou a se aprofundar e começou a entender o que era um processo de capacitação, porque antes a pessoa mandava e-mail e entrava, até se transformar nesse 12 meses que a gente tem hoje, né? A gente viu que a gente passava muitas coisas e que não eram faladas. A gente ainda não tinha um processo estruturado de acompanhamento terapêutico nem nada. E a gente começou a catalogar e estimular os palhaços a falarem sobre o que estava acontecendo, né? Então eles tinham lá um cadastrinho no Forms, que tem até hoje, a gente só fez algumas melhorias, e eles diziam assim, a parte quantitativa, que é o que a gente precisa, né? Quantas pessoas estão atendidas, alas, enfim, e o que foi bom, o que não foi e o que se pode melhorar. E nisso, esses registros de memórias, quando a gente começou a ler, hoje, cara, a gente tem muitos registros assim,
a gente começou a entender e falar, caramba, isso aqui é potente, isso aqui é forte, isso aqui tem que ser falado, isso aqui tem que ser compartilhado. Aí a gente foi catalogando e eu falei, tá, por que a gente não lança um livro? Só que não era para ser um livro assim institucional que fale da organização, né? Como a gente encontra muito, é bonito e tal, mas eu não queria isso. Eu não queria Não que era a o pessoa, caminho que vocês queriam seguir. eu não queria que a pessoa abrisse e falava assim, a organização fez isso, conquistou isso. Não era isso. Surgiu nesse ano, foi Não feito era por tal sobre pessoa. isso, né? Isso tinha que ser 1% do livro. A gente queria contar essas histórias. E a gente foi reunindo, aí escreveu num edital para entender, porque alguns editais eles dão devolutivas pra gente, se é bom ou não. Aí a gente entendeu que tinha que melhorar aqui, melhorar lá e tal. E aí de repente a gente fez um e passou. Aí eu tomei um susto, falei, e agora? O que a gente faz? Porque Eu não tava esperando esse caminho, gente. Como assim? Tem certeza que passou? Dá uma lida ali nessa parte. A gente tava mandando pra entender e tal. E aí quando passou a gente se debruçou realmente, a equipe toda, tem mais de 100 pessoas envolvidas, né, na concepção dele inteiro, desde quem fez os relatos, quem fez o audiolivro e tal, que a gente fez um monte de coisa. Aí eu fui atrás de 2 voluntárias, as 2 de São Paulo, uma que fez as ilustrações, a Glaucia Regina, maravilhoso, né? Ela leu todo o livro e tinha uma premissa que era, eu não vou dizer o que é, só preciso que você sinta. Só mantém alguns padrões, as linhas finas, aquarela e tal, e aí ela trouxe maravilhoso isso, cada história tem um contexto. E a Naira, que ela fez a parte de diagramação e tal. E a gente foi revisitando esses textos de novo, foi repaginando, né, com dramaturgia e tudo mais, com cada relato, enfim. A gente, né, colocou pelo menos uns 20 livros assim parecidos que inspiravam a gente, né, de alguns outros grupos grandes. Falou assim, o que há de boa prática em cada um? O que há de melhor em cada um? Daí a gente meio que trouxe para o nosso, porque era um livro que ele não era focado na venda, a gente não tem ele ainda para venda, mas era um livro que era para ser entregue leito a leito para quem está hospitalizado. Então a experiência, né, que a gente queria era isso, a pessoa abrir o livro. Legal isso aqui também, né? A pessoa ela entra com a gente na história, um quarto hospitalar e tal, e sai com a gente. Também tem essa coisa do livro, ele se conversa. Então a gente queria que a pessoa abrisse assim, no leito, por exemplo, e ela não visse mais as pernas dela, não visse mais a cama, não visse mais o lençol. Aquela parede branca que exatamente, que ela entrasse na história, inclusive as letras são maiores, para a pessoa idosa também poder ler. Enfim, não é um livro focado exclusivamente em criança, é um livro para todos, mas ele tem uma linguagem um pouco mais pro adulto, né? Não é aquela coisa tão lúdica para criança, exceto as ilustrações, né? Que conecta também, mas a gente queria esse público mais adulto que tem pouco esse tipo de material disponível. Então a gente, para abrir assim, a pessoa falar, durante todo o período de leitura ela esqueceu o que está acontecendo no hospital, não só ela, mas também toda a equipe. Então assim, foi uma experiência maravilhosa que a gente teve. A gente distribuiu 1000 livros. Esse aqui ele foi mais focado em Curitiba porque o projeto era de lá, mas assim, há uma demanda gigantesca, assim, tem gente querendo no país inteiro, porque realmente é um livro que ele é diferente, né, dos que a gente, né, criou. Eu fiz uma pesquisa também, né, mandei um forms para algumas pessoas, né, que leram o livro, paciente, colaborador, né, da saúde, enfim, e as devolutivas foram incríveis, assim. Não né? estava esperando que não ia estava ter esperando. A gente teve um momento também de criar um audiolivro, que foi o primeiro que a gente teve acesso. A gente fez uma pesquisa também ampla para entender assim, existe algum audiolivro de relato de palhaço no país? Não tinha. Aí a gente falou, não, então vamos criar. Isso era mais ou menos que uma previsão. A gente chamou um monte de voluntário, fez parceria com um monte de gente, fez com a revista Casa Pinó, fez com o Clube da Alice também, que disponibilizou pra gente o estúdio deles. A gente trouxe um monte com a Casa Consultoria de Acessibilidade. A gente chamou um monte de gente para narrar essas histórias. Então assim, para aquelas pessoas que não tem como visualizar o que está aqui, para as pessoas cegas, né? Então assim, foi um livro que ele transpôs algumas barreiras também do que pode ser um livro. Um sonho seria transformar em braille, né? Mas aí o custo é altíssimo. Um livro como esse, por exemplo, em braille ficaria desse tamanho, assim, gigantão. Então, assim, a gente não conseguiu chegar nessa fase, né? Mas realmente foi um marco para nós de compartilhar essas histórias
de forma que conecte com todo mundo, uma linguagem simples. Conseguir passar a mensagem que vocês Passar a tanto mensagem. almejam passar. Exatamente. Aqui você vai ter histórias de UPA, de CAP, de hospital grande, de hospital pequeno, todo 100% SUS. Vai ter história de criança, de adulto, de idoso, de quem está cadeirante, enfim. É realmente para mostrar o trabalho de vocês e a transformação que faz na vida de todos, né? Porque é importante sempre dizer que acaba não sendo apenas na transformação do paciente, da equipe hospitalar, mas de vocês também. Tem essa transformação. Sim, exato. E andando já para a reta final da nossa entrevista, Eduardo, vocês têm um trabalho em Curitiba, que vocês fazem, teve, né, o de São José nas escolas, mas tem talvez planos para em 2025, 2026, vir para a Fazenda Rio Grande, Araucária, outras regiões? Nós já estamos, né, desde fevereiro, a gente tem um projeto que chama-se Nariz Itinerante, que a gente tem até uma logo que ela é diferente, né, que ela é uma combizinha, né? Que é a do vídeo que apareceu ali. Isso, é o projeto que está em execução. Que ele tem justamente esse objetivo de descentralizar as ações que estão em Curitiba e reforçarem as ações que já tem em Campo Largo, que é desde 2015 que a gente está lá, e ampliar para Fazenda Rio Grande e São José dos Pinhais, que eram lugares que a gente não atendia, que também existia uma demanda. Então aqui em Fazenda Rio Grande nós estamos na UPA, né? Em São José nós estamos no Hospital de Maternidade, Campo Largo estamos no Hospital Infantil Valdemar Monachier, e em Curitiba, assim, Hospital do Idoso, UPAs e CAPs. Já né? está mais amplo. Isso, sempre unidades que... Todas as unidades públicas? 100% SUS, tá? Não necessariamente filantrópicas, mas que são vinculadas ao poder público direto por uma escolha nossa, porque a gente entendeu que os hospitais de grande estrutura, né, que mesmo que sejam do SUS, eles têm uma oferta de projetos um pouco maior, os hospitais maiores, né? E existe uma gama gigantesca de outras unidades que não tem essa mesma oferta. E aí foi aí onde a gente começou a se especializar e focar mais nisso, né? Então, realmente, as UPAs, os CAPs, os hospitais que são de convênio público. E aqui em Fazenda Rio Grande é bem interessante, porque a gente notou que na UPA, que é de nosso conhecimento e que foi passado para nós, nunca tinha tido uma ação como a nossa. Né? E a UPA principal da cidade, cheia, né? Enorme já. Enorme e tal. A gente inclusive ampliou agora para fazer a Secretaria de Saúde, que também atende ali, né? Algumas questões. E assim, para nós tem sido maravilhoso, incrível, um desafio grande, né? Porque é um lugar que não tinha, então tem esse lugar assim, o que a pessoa conhecer ali naquele ambiente vai ser o que ela vai passar para frente. Então, a responsabilidade do que é o nosso trabalho ali. Às vezes a pessoa vê na TV, vê em algum outro lugar, mas ali recebendo o trabalho é onde a gente tem uma responsa maior, assim, porque ela fala, mas eu vi isso aqui, não foi bom, foi horrível e tal. A forma com que ela vai perceber o equipamento de saúde daqui de Fazenda Rio Grande, através do nosso trabalho, pode mudar significativamente. Ela pode tanto falar assim, nossa, como melhorou a minha passagem por aqui, como ela pode piorar essa visão. Então a gente tem realmente uma responsabilidade enorme. É um lugar que a gente tem um apoio também, importante falar, do poder público, que reconhece o trabalho, né, da própria secretaria, que está ali com a gente, né? A gente está vira e mexe validando se o que a gente está fazendo está dando certo, se está indo pro caminho que eles esperam também. A gente pergunta, e aí, está dando certo o trabalho? Está atingindo o objetivo? E a devolutiva é sempre muito importante, né? E positiva. Então, eu tenho palhaço que mora aqui próximo, mas tem um também que vem lá de Curitiba, então ele faz uma viagem para chegar aqui, né? Então, é um lugar que a gente tem bastante carinho. Para 2025, como você falou, a gente pretende manter as ações que a gente tem aqui, e, se possível, né, inclusive até ampliar. A gente sabe que aqui em Fazenda Rio Grande tem alguns CAPs, algumas unidades menores, né? E aí depende um pouco desses projetos que a gente tem. A gente vai ficar aqui acompanhando, né, vocês. E para poder, né, agora fechar, caso alguém queira ajudar vocês, caso alguém, eu quero fazer uma doação para poder ajudar, porque eu acho muito bonito, como que ela pode estar fazendo essa ajuda para vocês? A gente tem os projetos que são focados tanto nas apoios de empresas, né, que são via lei de incentivo à cultura, então é através do imposto de renda, que agora a gente está bem nessa fase, né? Então a gente tem 3 projetos lá que a empresa pode acessar e solicitar para a gente, assim como as pessoas físicas também. E tem o Pix
solidário, né? Leva o nosso nome em um pedacinho, que é aquela doação que a pessoa pode fazer para auxiliar a gente a cobrir alguns outros custos, né? Que às vezes não estão previstos em projeto. Então vai ajudar a gente, por exemplo, com locação de espaço que a gente tem, com custo de deslocamento, de alimentação dessas equipes, né? Eventualmente também alguns outros projetos que a gente cria. Então aqui a gente falou do livro, a gente falou da ação em hospital, escola e tal, mas a gente, por exemplo, a gente criou um jogo de cartas que pouca gente conhece e foi com apoio de empresa, não foi incentivo, foi direto. Nós criamos um game que isso roda no Hospital Infantil e Idoso, que é um game de 8 bits que vai na TV e esse paciente pode jogar ali, né, durante um bom período e acompanhado pela equipe de TO. Temos os pendrives que a gente coloca alguns filmes e algumas coisas que a gente produziu para ajudar também aquela pessoa a ter algum tipo de conteúdo positivo dentro do quarto dela assistindo, né? Então, assim, tem uma série de coisas que a gente cria. Não é só as visitas que vocês fazem. Não, a gente cria as soluções mesmo, né? Então tem uma série de coisas que a gente cria que eu não consigo muitas vezes prever em projeto, porque às vezes é muito urgente, o projeto demora muito, né? Então a gente faz mesmo com recurso próprio, né? Com esses de que as pessoas ajudam a gente com Pix, né? Ali 10, 20, 30 reais a gente vai somando e vai organizando essas coisas também. Perfeito. E para quem quiser, né, conhecer esse trabalho de vocês, conhecer tudo que vocês fazem, tem o Instagram, né, Nariz Solidário, que pode estar seguindo. Tem outra rede social também que vocês usam, que vocês estão sempre postando? Se você colocar @Nariz Solidário, você consegue tanto pro Insta, pro Face, pro YouTube. E, geralmente se concentra também no nosso site, né, que é narizsolidario.org.br. No próprio Instagram, quando você entra, tem aqueles links que eles concentram outros sublinks, né? Ali você tem acesso ao nosso livro gratuito, tem acesso à figurinha de WhatsApp, tem acesso às outras redes sociais, a esses vídeos que a gente tem no YouTube, são mais de, sei lá, a gente já está com mais de 400 vídeos, né? Então, focados, né, para esse público. Então, @Nariz Solidário para todas as redes sociais aí. Então fica aí pra galera conhecer. E mais uma vez, Eduardo, obrigado por, né, vir aqui, né, dedicar uma parte do seu tempo, que a gente sabe que é corrido, né, o dia não é ficar à toa e tudo mais, dar um suspiro, é correr atrás de várias coisas, e parabenizar vocês por todo esse trabalho, toda a equipe. A gente espera que vocês cresçam, não só na Fazenda, mas no Brasil inteiro, que vocês tenham esse reconhecimento. E obrigado também a todo mundo que acompanhou, que esteve aqui assistindo a nossa entrevista. Ela vai estar disponível no YouTube, caso você queira rever algum momento. Conheça o Nariz Solidário, pessoal, sigam eles nas redes sociais, ajudem eles, né, na questão monetária, né, façam as doações para vocês poderem ajudar esse projeto tão incrível e conhecerem um pouco mais dessa parte desse trabalho que traz alegria, reflexão e transformação na vida das pessoas. A gente volta amanhã com um Café com Bala e eu vou estar aqui aguardando vocês. Um beijo e até amanhã.